Olá, eu sou a Marina Nabão. Seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Esse é o último vídeo do nosso encontro ao vivo, do nosso festival de conversas sobre sexualidade, afetos, relacionamentos, diversidade e sexo. Estou muito feliz por ter finalmente colocado esse projeto aqui nesse mundo, tendo envisionado o Ame-se e ter contado com esses palestrantes, esses especialistas tão necessários. Pessoas que foram escolhidas a dedo para trazerem um pouquinho da sua vivência aqui, para a gente poder refletir juntos, juntas, juntes, sobre esse universo tão diverso da sexualidade humana. Eu sou pedagoga, tenho MBA em Negócios Internacionais e duas formações em coaching. Uma delas é em coaching ontológico, que eu fiz aí no Brasil, no APANA, em São Paulo, e a outra é em coaching em sexualidade, amor e relacionamentos, que eu fiz aqui no Brasil, no Instituto Tântrico de Sexualidade Integrada. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem de onde eu venho, de onde vem essa minha conversa que eu quero ter aqui com vocês sobre o papel da sexualidade integrada no nosso processo de emancipação e empoderamento real. Eu acho que hoje fala-se muito de empoderamento, principalmente de empoderamento feminino, de um lugar um pouco raso, um pouco vazio, um pouco conectado a questões externas, a conquistas fora, quando eu entendo que o empoderamento é uma construção, é algo que nós vamos refletindo, olhando, curando e transformando internamente. Para mim, falar sobre sexualidade é fundamental para que a gente possa continuar nesse processo de evolução humana. Nós estamos em constante evolução, não há como negar. Quer você seja ativista de algo, quer você fique dentro da sua casa todos os dias. A evolução humana é uma constante porque nós estamos em constante mudança. Então, eu fico muito preocupada com esses processos de evolução, de transformação, que vão deixando alguns pedaços nossos para trás. E a sexualidade, historicamente, está sendo deixada para trás. A gente fala sobre tanta coisa, sobre emancipação feminina, direitos iguais, salários, sobre racismo, machismo, homofobia, tantos temas fundamentais para que a gente possa, né, criar uma sociedade mais igualitária, e pouquíssimas vezes a gente fala sobre o papel da sexualidade nisso tudo. O que eu quero dizer com relação à sexualidade integrada? Integrar a nossa sexualidade é justamente criar esse espaço para que a gente possa olhar para ela, para que a gente possa lembrar, primeiro, acho que é importante conceitualizar que sexualidade não é sexo. Sexualidade é a nossa essência. Nós nascemos com sexualidade e morremos com sexualidade, independentemente se nós praticamos sexo ou não. A sexualidade tem a ver com os nossos afetos, com a nossa essência erótica, com as nossas vontades, nossos desejos, as nossas fantasias, com a forma que a gente se relaciona com as pessoas, com a forma que a gente se relaciona com o nosso próprio corpo. Tem a ver com a expressão das nossas identidades, da nossa afetividade. Por isso que aqui, nessa semana toda, vocês tiveram a oportunidade riquíssima, que talvez a gente não tenha visto no Brasil ainda dessa forma, de ouvir especialistas falando de temas distintos, com vivências distintas, formações distintas, cobrindo tantas linhas temáticas como nós fizemos aqui. Eu entendo que falar de empoderamento é falar de prazer e é falar de corpo, e foi por isso que a gente começou por aí. No meu entendimento, principalmente as mulheres, mas também os homens, a gente não pode se enganar, não achando que os homens estão livres dessa, né?
principalmente as mulheres, têm uma dificuldade muito grande em aceitar, em abrir uma permissão interna para a exploração de um prazer que seja autêntico. Eu percebo que a maioria das mulheres, pelo menos as que me procuram no meu trabalho, elas estão muito descontentes com algum elemento, com algum aspecto ali da própria sexualidade. E geralmente esse elemento, esse aspecto, está diretamente conectado à vivência do prazer. Ora, é importante a gente ter muita compaixão por essa dificuldade que geralmente as mulheres têm em admitir e acessar o seu prazer, porque isso é uma construção histórica, né? São 5.000 anos de patriarcado, tirando, roubando, amarrando, oprimindo o brilhantismo erótico natural das mulheres. O nosso corpo é um corpo feito para sentir prazer. O nosso corpo ele tem capacidade prazerosa ilimitada e poucas de nós sabemos disso. Poucas de nós exploramos essas capacidades. Poucas de nós sequer nos damos permissão para isso. Seja por culpa, por vergonha, por não saber por onde começar, por não ter um caminho a ser trilhado. E foi por isso que no primeiro dia eu trouxe todas aquelas pessoas para terem conversas fundamentais. Então, a Manuela veio falar de trauma, veio falar como o trauma aprisiona o corpo e aí o processo de liberação, porque isso tem tudo a ver com prazer. Muitas de nós não estão sentindo prazer porque os seus corpos estão congelados, os seus corpos estão traumatizados. Então, ter essa consciência é importante também no nosso processo, até para que a gente possa olhar para tudo isso com carinho, com cuidado, com muita compaixão. A Paula Fernanda veio falar sobre ejaculação feminina, quer dizer, numa palestra em que ela mostra a capacidade incrível que o nosso corpo tem de acessar esse prazer e desaguar todo esse prazer. Veja, antigamente, estou falando de 10, 15 mil anos atrás, essa expressão da sexualidade feminina era tida como sagrada, né? Em algumas culturas, alguns povos faziam rituais específicos para a vulva, para a vagina, para os orgasmos femininos, porque essas culturas entendiam que isso abria portais para que pudesse haver prosperidade, fartura, fertilidade, amor e paz naquele conjunto de pessoas. Então, pensar que a gente perdeu completamente essa conexão me entristece bastante e é um dos motivos que eu trouxe essas pessoas para falarem com vocês e que eu tô aqui falando com vocês hoje. Tivemos a Camila Pires, querida, falando sobre a energia erótica e o trabalho dela é justamente voltado a acender essa energia erótica nas mulheres. A Amanda Momente falando sobre amar o seu corpo como ele realmente é. E veja, o nosso corpo é sexualidade. Essa noia que nós temos com a beleza, com o tamanho, com a idade, tudo isso está criando barreiras para que a gente acesse o nosso corpo com carinho, com amor e com autoaceitação. Então, essas conversas, elas não foram trazidas à toa, elas não foram selecionadas à toa. Eu entendo que o caminho de empoderamento feminino, ele precisa passar pelo corpo e ele precisa passar por essa autopermissão que a gente se dá ao prazer, por essa exploração de como é o nosso prazer, porque também, né, gente, o prazer ele muda. O meu prazer talvez seja diferente do seu que está me assistindo. E outra, o meu prazer hoje, que eu estou com 39 anos, com certeza é um prazer diferente de quando eu tinha 10, de quando eu tinha 15, de quando eu tinha 20, de quando eu tinha 25, de quando até eu tinha 35. Então, lembrar que o nosso prazer ele está em constante transformação, nosso corpo está em constante transformação, é também abrir espaço para que a gente possa lidar com a vida de uma forma mais acolhedora.
no segundo dia nós falamos sobre saúde sexual feminina e eu quis realmente chamar vocês para entenderem o tanto que essa opressão da sexualidade, ou pior ainda, essa separação, como se a nossa sexualidade fosse tão separada de nós, que um médico ginecologista pode ditar tudo o que ele quiser ditar sem que haja questionamento. E a gente começou essa conversa com a fala da Alana, fundamental sobre ginecologia feminista, sobre o papel dos médicos no cuidado da mulher e o papel das mulheres quando vão ao consultório médico para serem cuidadas. Trouxe também a Carolina querida falando sobre a fertilidade consciente, abrindo um caminho aí para a gente entender que talvez a gente não precise ficar refém dessa medicalização exacerbada dos nossos ciclos. Trouxe também a Jamile, que vem falar sobre a sabedoria uterina e como que o útero, na verdade, é um grande arquétipo. Então, homens, mulheres trans, pessoas não binárias que não tenham útero podem acessar essa sabedoria da mesma forma que uma pessoa que tem útero. Falamos também com a doutora Érica, que fez essa ponte entre libido, prazer e o nosso ciclo menstrual e também pós-menopáusicas, como que fica isso. E uma grande pérola que foi a Adriana Maris falando sobre a menopausa dentro da medicina tradicional chinesa e abrindo um novo campo para as mulheres se relacionarem com essa fase que é natural da vida de uma outra forma. E eu estou mencionando tudo isso para vocês perceberem como que analisar e integrar a nossa sexualidade requer que a gente recorra a diversos campos da sexualidade. Né? Então, eu falei sobre prazer, empoderamento, sobre a relação com o corpo, agora com a saúde sexual. No terceiro dia, a gente falou sobre relacionamentos. E, ora, a sexualidade está totalmente conectada à forma como a gente se relaciona. Trouxe a minha mãe para falar sobre comunicação não violenta e como que essa metodologia dialógica pode apoiar as pontes para que os casais, as pessoas que estão em parceria, possam se comunicar de um lugar de amor, de um lugar de verdade, de um lugar de autenticidade, algo que é tão difícil na nossa cultura, né? Que a gente não tem esse treino, a gente não treina esse músculo da comunicação que fala a partir da primeira pessoa, que fala a partir dos sentimentos e necessidades. Trouxemos também a doutora Roberta Paiá, queridíssima, falando sobre a energia da libido e a conversa com ela, dando dicas tão importantes, trazendo reflexões fundamentais para a gente entender também a ciclicidade da nossa libido. Falamos com a Bárbara e o Alfredo sobre relações não monogâmicas, como que é possível a gente ter afetos para além das relações fechadas, para além das relações a dois. E o meu intuito com essa conversa foi justamente a gente começar a ampliar o nosso olhar para a gente entender que não é porque nós aprendemos que a gente se relaciona um a um que não existem outras possibilidades. Isso é ampliar repertório, isso é criar repertório para a gente significar a nossa sexualidade, tendo como, talvez, ponto de partida a experiência dos outros, normalizando os nossos desejos e as nossas vontades a partir da vivência de outras pessoas. Conversei com um querido casal, a Pema e o Tiago, também falamos sobre intimidade consciente, sobre a necessidade da gente cultivar a relação diariamente, quem está aí nos relacionamentos, isso é fundamental. E lembrando, né, gente, que tudo isso que eu estou falando aqui está dentro do escopo da sexualidade e que eu entendo que entender o que a sexualidade significa para você unicamente, independente do que te ensinarem, independente da sua cultura, da sua religião,
é o que vai deixar você florescer e dar vida ao que realmente faz sentido para você, que talvez não seja o que faz sentido para as outras pessoas, tá? Falamos também no dia LGBTQIA+, conversas muito necessárias. Falamos com a Carolina Yara, queridíssima, veio trazer um bate-papo sobre transfeminismo e intersexualidade, a vivência dela, a visão dela, e um convite com uma linguagem quase que pedagógica, quase que educativa, para a gente se aliar à vivência de pessoas trans, de pessoas intersexuais. Trouxemos Pri Bertucci também, abrindo a nossa cabeça, expandindo as possibilidades de gênero. A gente fica no homem, mulher, e o que há entre, o que há, o que mais é possível. E a conversa com Pri me trouxe uma vontade muito grande de poder apoiar mais a vivência de pessoas não binárias, gênero não conforme, a vivência de pessoas queer, e poder celebrar essas vivências, mesmo que elas sejam diferentes das minhas. Falamos com a querida Karen Lopes, que veio falar sobre a visibilidade da mulher lésbica, a queridíssima da Lívia, que veio falar sobre a vivência da lésbica caminhoneira, então olhar para a identidade da mulher caminhoneira, e a Maria, que veio falar sobre a vivência das mulheres bissexuais e essa coisa da hipersexualização e do constante condicionamento. Entender também que não é porque nós nascemos com vagina que nós nos identificaremos como mulheres, não é porque nascemos com pênis que nós nos identificaremos como homens, é abrir possibilidades para a gente normalizar vivências de pessoas trans, de pessoas queer. E isso, para mim, é algo que vai também abrir espaço para a gente libertar a própria sexualidade. Porque quando eu vejo uma pessoa queer, uma pessoa trans, vivendo a sua verdade, é quase como se essa pessoa me autorizasse a viver a minha verdade, que é única, singular, tá? E no último dia, o sexo não convencional, o casal Pimenta falando sobre o estilo de vida liberal, swing, como que é isso, como que eles entraram para esse estilo de vida, como que eles construíram um caminho para lidar com ciúme, possessividade, tudo isso, e hoje terem um casamento que está aí feliz, sólido, dentro dessa vivência da troca de casais. A Sansa, queridíssima, falando sobre a técnica super erótica do shibari, da amarração com as cordas, e sobre o olhar dela sobre esse caminho do BDSM, do sexo kink, e da apropriação da vivência dos seus fetiches e fantasias com segurança, com responsabilidade, mas com abertura para acolher aquilo que talvez também socialmente ainda seja visto como algo errado, como algo esquisito, e na verdade não. A fala dela naturalizou tanto isso dentro de mim, e eu espero que tenha naturalizado dentro de vocês também. Tivemos a fala maravilhosa da pesquisadora Luana, que veio falar sobre pornografia e feminismo, quebrando alguns tabus, colocando a gente para pensar, e como que isso afeta a vivência da nossa sexualidade. Como que a pornografia mainstream, essa pornografia que está solta em todo lugar, afeta negativamente a vivência da nossa sexualidade, e como que uma pornografia com protagonismo de mulheres, uma pornografia feita sob uma perspectiva de prazer e não de violência e subjugação, pode criar o efeito oposto na vivência do nosso sexo, pode criar o efeito oposto quando adolescentes vão aprender sobre sexo a partir da pornografia. Essa conversa, para mim, foi a que mais quebrou alguns tabus internos, me fez rever algumas coisas que estavam bem cristalizadas em mim. E, por fim,
Dominique Luxor falando sobre BDSM, fetiche e fantasia, ensinando a gente a entender esses conceitos e a entender os caminhos para a gente acessar toda essa complexidade que está ligada à nossa sexualidade, né? Por que tudo isso? Porque assim a gente tem um espaço para refletir, a gente tem um espaço para ampliar as nossas visões do que é possível, para normalizar as nossas vivências e para normalizar e validar e acolher a vivência de pessoas distintas a nós. Isso, para mim, é empoderamento. É a gente tomar um tempo para uma autoinvestigação tão profunda que nos leve a viver de acordo com a nossa essência, com a ontologia do nosso ser. E a ontologia diz respeito a quem nós somos de verdade, a quem nós somos aqui no core, no centro, no cerne do nosso ser, deixando de lado todas as influências condicionantes, todas as crenças limitantes, todos os caminhos construídos para aprisionar a nossa sexualidade. Tá? Falei, deixa eu beber água, que eu vou continuar. Um outro aspecto que eu queria falar com vocês aqui nesse meu vídeo, depois de fazer esse apanhado geral do que foi o AMICE e por que o AMICE está propondo uma integração da nossa sexualidade, eu acho importante a gente falar sobre essa essência erótica que nos aproxima da nossa essência divina e livre, né? Se a gente parar para prestar atenção, o nosso corpo está nos lembrando o tempo todo de que nós somos seres divinos, de que nós somos parte da natureza e, portanto, nós somos natureza. Independente de crença religiosa, independente de religião, de dogmas, quando eu falo a nossa essência divina, eu estou falando do nosso aspecto espiritual, do nosso aspecto que para alguns é mais misterioso, é mais distante, é mais inalcançável, e para outros, e no caso para mim, é o aspecto que me lembra que eu vim para esse mundo para ser quem eu sou, que eu vim nesse mundo para ser feliz, para ser amada e amar, para ser respeitada e respeitar, para sentir prazer e dar prazer, para viver a minha sexualidade de forma livre, de forma responsável e de forma muito, muito empoderadora. Eu acho que quando a gente se apropria do nosso erotismo, na verdade, a gente está abrindo espaços no corpo para lembrar dessa essência divina. Se a gente pensar na vivência orgástica, né? O grande orgasmo, um orgasmo profundo, um orgasmo com entrega, um orgasmo com o coração aberto e não só a genitália, um orgasmo que envolve o seu corpo todo, quer você esteja só, quer você esteja acompanhado. O orgasmo, ele nos lembra do nosso tamanho, ele nos deixa gigante. E essa energia orgástica, ela pode nos aproximar do nosso ser espiritual. Essa energia orgástica pode fazer com que a gente viva nessas células, nesse corpo, a grandeza de quem nós somos. E aí a gente traz essa memória corporal, esse aprendizado do corpo para a nossa vivência externa. Então, se eu vivo como um ser que está aqui para ser feliz, para ser amado, para amar, talvez eu construa um mundo de mais felicidade, de mais amor, de mais liberdade e soberania para os outros também, porque eu entendo que eu vivo assim, mas que os outros ao meu redor também têm o direito de viver assim. Quero ler para vocês uma frase da Audre Lorde sobre o erótico. A Audre Lorde, uma ativista negra norte-americana, já faleceu, escritora maravilhosa. Ela tem um texto que para mim é um texto de 4 páginas, 4 folhas, na verdade,
mas é um texto fundamental para a gente falar de erotismo. Chama O Uso dos Eróticos, o Erótico como Poder. Vou ler essa frase para vocês. Eu acho o erótico tal cerne dentro de mim mesma. Quando liberado do seu invólucro intenso e constritor, ele flui através e colore minha vida com um tipo de energia que amplia e sensibiliza e fortalece toda a minha experiência. Então ela está falando justamente disso que eu estou falando, dessa vivência, dessa energia expandida, essa energia do prazer, do erótico, da libido, a energia sexual. A gente pode dar vários nomes para essa mesma energia. Ela fala que a vivência vai liberando, vai tirando as nossas amarras para que a gente se sinta mais amplas, fortalecidas e sensibilizadas para lidar com a vida. E tem mais uma frase dela que eu selecionei aqui. Reconhecer o poder do erótico em nossas vidas pode nos dar a energia para alcançar mudança genuína dentro do nosso mundo. Ao invés de meramente acomodação a uma mudança de personagens no mesmo teatro tedioso. Então ela fala também do erótico, dessa energia, da libido, da sexualidade, como força motriz para a transformação. Ela era ativista dos direitos civis, tanto das pessoas negras quanto das mulheres e das mulheres negras e das mulheres negras e lésbicas. Então ela está falando de transformação social a partir da apropriação e da incorporação da nossa potência erótica. Olha essa fala. Olha como isso não teria capacidade de nos dar muito mais força para a gente estar no mundo. E não é à toa que a nossa sexualidade foi trancadinha num armário, no canto, no escuro. Essa sexualidade, ela é muito potente. E num modo de vida que quer pessoas adestradas, pessoas que cumpram horários, pessoas que façam tudo conforme alguns mandantes determinam, essa força de vida, essa energia proposta pelo erótico, ela não é bem vista, ela não é bem-vinda. Então não é à toa que existe esse aprisionamento. Eu acho importante a gente fazer sempre essa análise quando a gente questiona por que eu não estou sentindo mais prazer na vida, por que eu não consigo sentir tesão, por que eu não sinto o meu corpo, porque isso é construído. Isso é construído tanto nas nossas construções mentais, no nosso inconsciente coletivo, mas isso é construído socialmente também, isso é construído dentro do nosso modo de vida. Né? Um corpo que está sentado na frente do computador 10, 15 horas por dia é um corpo que vai precisar se anestesiar e desligar um pouquinho para dar conta disso. E isso tem a ver com deixar de sentir, com perder um pouco de sensibilidade. E o prazer, ele está se expressando no lugar onde a gente sente e onde a gente percebe as nossas sensações, as nossas sensibilidades. Entende como está tudo ligado e como que integrar a sexualidade tem a ver com empoderamento e uma vida livre, liberação. Eu estou falando de libertação aqui de pessoas. Mais um pouco. Outro ponto que eu queria cobrir nessa conversa. É muito estranho gravar esse vídeo sem ter alguém me perguntando, mas eu quero cobrir alguns pontos aqui com vocês. Eu queria falar agora um pouco sobre a autopermissão para o prazer, né? Porque eu estou falando tanto de prazer, mas a gente sabe que a vivência da maioria das pessoas ainda é de não se sentir digna e merecedora de prazer. A maioria das mulheres não acham que elas têm o direito de buscar, de reivindicar o seu prazer, né? Então, o meu convite aqui é a gente fazer o caminho contrário. Tendo passado por toda essa semana por reflexões super profundas, para quem tem o acesso prêmio, tem mais um rio
de possibilidades aí com vídeo aula, aula ao vivo, e-book, que está construindo essa coxa de retalhos aqui da sexualidade, dando repertório para que a gente possa tomar as nossas próprias decisões e construir a nossa própria relação com a nossa sexualidade. Isso tudo já é um caminho para a gente se abrir para essa permissão para o prazer, para a gente se dar essa auto-permissão para o prazer, pelo menos para a gente questionar o porquê que eu não posso sentir prazer, por que é errado eu tocar o meu corpo, por que é errado eu propor para o meu parceiro ou para a minha parceira que a gente transe de uma outra forma, que a gente vivencie uma fantasia, que a gente dê vazão à nossa imaginação e traga a possibilidade de vivenciar fetiches. Por quê? Então, eu acho que questionar esses nossos condicionamentos, essas nossas amarras, começa a abrir espaço para que a gente possa lidar com elas e construir. Eu acredito que os caminhos precisam ser construídos, eles não estão prontos e não é do dia para a noite que a gente sai de um condicionamento milenar e vira a chavinha e vai para o mundo de outra forma, mas eu acho que a gente pode construir isso. E a ideia do Ame-se é justamente dar ferramentas para essas construções. Lembrando, né, gente, que, de novo, essa amarra, essa culpa, essa vergonha da própria sexualidade é uma construção milenar, é uma construção histórica. E lógico, a gente sabe que o brilhantismo erótico feminino foi o mais atacado, foi o mais oprimido, ainda é o mais oprimido, mas eu não acho que os homens estão livres dessa. Eu não acho que eles não sofrem também com os nossos aprisionamentos. Então, existe uma cura aí sistêmica que precisa acontecer, que pode acontecer, sim, através da libertação das mulheres, sim, através das pessoas, da libertação das pessoas trans, das pessoas de gênero queer, e a partir disso, toda a sociedade vai vivenciando os impactos dessa cura e vai se curando com isso, tá? O que mais que eu quero falar para vocês? Eu quero falar sobre a minha história de libertação e integração da minha própria sexualidade autêntica. Isso já vai me levando para o final desse longo vídeo aqui que eu fiz para vocês. Primeiro, eu quero dizer que eu já fui essa mulher que sabia que tinha algo a mais para mim. Eu já fui essa mulher que sabia que eu estava me contentando com pouco. Eu já fui essa mulher que fingia orgasmos, que transava sem estar com vontade de transar, mas fazia isso para agradar o outro. Eu já fui essa mulher que deixou que fizessem com o meu corpo coisas que o meu corpo não queria vivenciar. E aí, de novo, com esse medo de falar não, com esse medo, não é nem esse medo, com esse lugar de achar que eu não tinha o direito de falar não, de achar que eu não tinha o direito de colocar limite para os outros, né? Eu já fui essa mulher. Eu já fui essa mulher que colocou as necessidades dos outros sempre à minha frente. Então, eu sempre fui CDF, eu sempre fui uma ótima aluna, e eu acho que sim, eu tenho os ganhos disso, eu vivencio os ganhos de ter sido sempre CDF e ótima aluna, mas eu acho que muito disso foi para agradar as minhas professoras, agradar a minha mãe, não dar trabalho. Eu já coloquei, durante grande parte da minha vida, as necessidades das pessoas da minha família à frente das minhas necessidades. As necessidades das minhas amigas, dos meus amigos, à frente das minhas necessidades. Eu acho que isso diz muito sobre me sentir digna e merecedora de amor, de igualdade, de carinho, de receber e não só dar. Acho que tem uma construção do feminino, principalmente a mulher latino-americana, que a gente se coloca muito nesse lugar de doadora.
né? A gente dá amor, dá carinho. Nossa, o papel da mãezona, da matriarca que cuida de tudo, faz, garante que todo mundo tá com tudo certo ali, mas que não olha para si, não tem tempo nem espaço para ficar consigo mesma, para refletir sobre os seus desejos, os seus anseios. E como que eu comecei a trilhar esse caminho, então, de me libertar dessa mulher? Porque teve uma época da minha vida em que eu já não me sentia mais feliz, eu não sentia que as minhas relações sexuais eram boas o suficiente. Eu vivi relacionamentos abusivos, eu entrava em relacionamentos abusivos justamente porque eu estava num espaço de muita carência. E eu não falei dela, a Ana veio falar sobre relacionamentos abusivos para gente. E ela veio com uma fala importantíssima sobre a carência e como que a carência abre espaço para a gente viver relações que a gente não deveria estar vivendo, né? Então, assim, eu fico. Eu já vivi isso tudo. E eu entendo que há formas da gente construir novos caminhos. Para mim, o meu caminho foi através do meu corpo. Foi quando eu comecei a estudar sexualidade holística, lá em 2016, quando eu descobri as práticas da sexualidade sagrada, do Tao, do Tantra, dos ovos de jade, quando eu descobri professoras incríveis que me mostraram que o meu corpo era um templo divino, que mostraram que esse corpo aqui tem capacidade de sentir prazer inimaginável. E como um templo divino, capaz de sentir prazer inimaginável, esse corpo precisa ser muito amado e muito bem cuidado. Então, eu aprendi, através da vivência corporal, a acessar o meu poder para ser quem eu sou, o meu poder para construir a vida que eu quero construir e o meu poder para dizer não aos outros. Quando eu digo não aos outros, eu estou dizendo sim para mim. Então, quando eu começo a colocar barreiras para os outros, para a carência dos outros, eu estou me fortalecendo, lembrando que eu também preciso do meu espaço, eu também preciso receber, eu também preciso ser amada, eu também preciso ser cortejada. E nesse sentido, eu criei mudanças incríveis na minha vida, incríveis mesmo. É claro que cada um vai criar o seu caminho, cada pessoa vai viver as suas mudanças, mas eu criei mudanças que começaram nas minhas relações, então parei com os relacionamentos abusivos, parei de entrar nos relacionamentos com esse nível de carência que nos coloca em perigo, que nos coloca em lugares que a gente não devia estar. E eu parei naturalmente, porque o meu corpo começou a me mostrar que eu merecia mais. O meu corpo começou a me mostrar que a relação ela tem que ser de troca, não eu enchendo o copo do outro o tempo todo. Eu encho um pouquinho, o outro enche um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E naturalmente eu fui vivendo relações distintas até encontrar o meu marido, amor da minha vida, homem dos meus sonhos, e hoje poder viver um casamento que é lógico que não é perfeito, mas que dentro do meu conhecimento sobre relacionamentos é um casamento, é um puta de um casamento. Fiz mudanças na minha carreira, mudanças drásticas na minha carreira. Eu trabalhava como executiva numa empresa muito boa no Brasil e desenvolvia mercados no exterior, viajava, conheço mais de 20 países e decidi me voltar para o auxílio à emancipação de outras pessoas, no meu caso, de outras mulheres. Então, as mudanças tão bruscas na minha vida, as mudanças em amizades, em colocar limites e barreiras naturais, aquelas amizades que mais me sugavam, que mais demandavam energia de mim com pouca troca, isso foi natural, né? Então hoje eu consigo construir um caminho
de troca mais genuína, de troca mais autêntica. E eu consigo fazer isso porque hoje a minha sexualidade está integrada. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei que a minha sexualidade me conecta à minha espiritualidade, me conecta ao que há de mais divino em mim. Hoje eu sei que as minhas escolhas dentro do meu relacionamento, as minhas escolhas afetivas são escolhas ancoradas na minha verdade, não ao que o meu marido espera de mim, não ao que a sociedade espera de mim. E o que eu quero é que você que está aqui me assistindo até agora, me desculpe pelo vídeo tão longo, que você tenha a oportunidade de criar para si os seus caminhos, que com certeza são diversos, são distintos dos meus, mas que são autênticos e verdadeiros para você. E eu quero deixar essa mensagem muito forte aqui, que acolher a sua sexualidade, olhar, curar e ressignificar é um caminho de empoderamento muito, muito potente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham se divertido durante essa semana. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham se emocionado, como eu me emocionei tantas vezes. Recebam o Ame-se como o meu presente para vocês. Eu estou muito grata a todos os colaboradores que fizeram esse evento poder acontecer, todas as pessoas entrevistadas que foram tão generosas em fazerem essa parceria comigo, a equipe da Simples Business e Design, que foi tão parceira, desde quando a gente teve a nossa primeira conversa até a execução dessa loucura que é fazer um evento desse tamanho online, sem ter muita experiência. Então, estou muito grata. Mas mais grata ainda a cada um de vocês. Obrigada pela confiança, obrigada por terem vindo, por terem se inscrito, por terem assistido, por terem comentado, por terem falado, por se permitirem dar esse mergulho na sexualidade. Para as pessoas que tiverem o passe premium, o meu bônus é uma aula de anatomia feminina do prazer. Então, a gente vai conversar sobre como eu vou mostrar para vocês como é que esse corpinho da deusa aqui é feito para sentir prazer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos órgãos sexuais, a constituição deles, o que a gente pode fazer para acessar esses prazeres de formas distintas, e no final a gente vai fazer um ritual de prazer. Então, vale a pena. A minha aula ao vivo vai ser no dia 17 de outubro, às 11 da manhã, horário de Brasília. E se você não puder estar com a gente ao vivo, você pode assistir, vai ficar gravada para quem tem o acesso premium. Até o dia 10 de outubro, esse acesso custa R$ 99. Depois dessa data, R$ 130. De qualquer forma, o preço está muito acessível para que esse evento possa ser bastante inclusivo. Com muito amor, em profunda devoção, eu espero que você tenha recebido todos os presentes que eu imaginei para você durante essa semana. A revolução amorosa feminina é feita com cada reflexão, com cada um de nós. Sinta-se profundamente honrada, honrado aqui no meu coração. Muito obrigada. Um grande beijo.